Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Sampaio, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Clap Pop. E no vídeo de hoje eu vou trazer o veredito do jogo Yakuza Like a Dragon. Vocês devem estar se perguntando, né? Caramba, você não trouxe o vídeo de início aqui do Yakuza, mas vambora lá. Nem todo jogo eu vou trazer o início de gameplay, tá? Alguns jogos sim, outros jogos não. Só que aqui eu já vou trazer logo a crítica do enredo da história, dos pontos fortes, fracos, sobre tudo o que eu acho, beleza? Yakuza Like a Dragon é o mais novo jogo da sua franquia Yakuza. O jogo ele foi lançado no dia 10 de novembro de 2020 para Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PC. E no dia 2 de março de 2021 ele teve finalmente seu lançamento pro PlayStation 5. O jogo ele é distribuído pela Sega e ele é desenvolvido pelo estúdio Ryoga Gotoku, né, que é a empresa lá só voltada para os jogos da franquia do Yakuza. O Yakuza Like a Dragon aqui ele já é uma diferença dos seus anteriores, que deixou o lance de ação beat'em up de lado e passou a ter os elementos, né, um jogo mais voltado para RPG. Ele é o 8º game da sua franquia principal, né, e ele, quando ele foi lançado, ele não tinha legendas em português, ele era totalmente em inglês, e depois de um tempo a Sega resolveu trazer o jogo para tradução aqui para nossa linguagem, né, para que o jogo também seja mais vendido, até porque o Yakuza, ele é um game que toda a sua franquia é muito rica, né? Eu até falo aqui pro pessoal que o Yakuza, no meu ponto de vista, é o Shenmue que acabou dando certo, né? Porque se não existisse o Yakuza, iria ser o Shenmue. Só que o Shenmue, ele tem uma história muito ultrapassada. E o Yakuza, ele tem uma história mais atual. Porém, o grande problema da sua saga Yakuza é que nenhum dos seus jogos são totalmente em português. Pra mim, não é um incômodo, né? Até porque na época que eu joguei os seus anteriores e as primeiras versões deles, eu sempre falava que na minha época eu jogava ele em inglês. Então, tipo assim, eu não me atrapalhava tanto. Mas como hoje em dia a linguagem mudou, as coisas mudaram, alguns jogos precisam sim ter tradução. Nem que seja a dublagem, mas sim a legenda, que isso é muito importante. Vamos lá. O enredo do Yakuza Like a Dragon é o seguinte. O jogo ele se passa em 2001. Nós controlamos o Ichiban Kazuga, que ele é um membro júnior da família Arakawa do clã Tojo. E ele é convidado pelo patriarca da família Mazumi Arakawa a ir para uma prisão por um assassinato no qual ele não cometeu, para proteger o suposto assassinato. Jo Sawashiro, que é o seu braço direito, considerava, indispensável. Kazuka acaba concordando, esperando que isso torne ele como um herói do clã Tojo, e está ansioso para retribuir, para salvar a vida em sua juventude. Ele fica preso, aí acaba que acontece uma situação ali que ele fica 18 anos presos, e 18 anos depois ele é liberado do seu presídio. E apenas para descobrir que ninguém se lembra dele. Ninguém da sua família está esperando para conhecê-lo quando ele sair. Em vez disso, ele acaba sendo recebido pelo ex-detetive Kaoshi Adachi, que explica que enquanto Kazuga estava na prisão, o filho do Arakawa morreu de doença e Arakawa traiu o clã Tojo, ao revelar suas operações à polícia, permitindo que o rival Homem Alliance se movesse e tomasse o controle do caramucho, o próprio Arakawa. Desde então se tornou o líder de fato de Homem Alliance. E aí que o game começa todo o enredo. Se eu falar continuando o enredo, eu vou acabar dando spoiler, e aqui a gente tem esse lance, nessa nossa política de não trazer e não dar spoiler para não deixar algo ruim ali, beleza? O Yakuza aqui, ele é uma nova história, uma nova situação, com um novo personagem, e com uma nova ambientação totalmente diferente dos seus anteriores. Rola alguns detalhes ali que tem um impacto do Yakuza 6, que foi o seu anterior, mas aí isso também eu não vou falar, que isso só rola lá pro capítulo 12 indo pro 13. O jogo ele é dividido por capítulos, ele tem um total de 15 capítulos. Se você for jogar ele reto, sem fazer missões secundárias e tudo mais, você consegue zerar o jogo mais ou menos em 50 a 60 horas. Se você for fazer as missões de heróis, missões secundárias, fazer os minigames, as mini-quests, ter que evoluir, ir nas masmorras, fazer tudo que o jogo te dá a liberdade de fazer, o jogo dobra até mais de 150 horas. O jogo também ele tem muitos elementos de RPGs famosos, como Persona. Ele lembra também alguns traços de Dragon Quest, até porque o protagonista que a gente joga, ele é totalmente viciado em Dragon Quest, então ele acaba dentro do próprio fantasia dele dos jogos do Dragon Quest, os inimigos acabam se transformando da maneira que ele quer. O jogo ele não tem um combate em módulo real, porém eles utilizaram
maneira de combate da mesma maneira que foi utilizado o Persona 5, sem ser o Persona 5 Strikes, mas sim o Persona 5, tanto Royal quanto a versão base, né? Então ele acaba tendo aqueles lances, ele também tem os lances de Sujimon, que são onde a gente tem que capturar, registrar personagens e pessoas ali. Ele também tem um lance de disque-ajuda, que seria como se fosse o Summon, né? Conhecido no Final Fantasy, que é onde você chama os inimigos, você paga uma quantia e esses inimigos acabam usando um poder para ter que atingir os demais. Tudo dentro do Yakuza, do universo do Yakuza, rola dinheiro. Se você morre e vai dar game over, você paga para ter que continuar. Se você acaba gastando o seu dinheiro com a quantidade de vezes que você acaba morrendo, você, além de declarar falência, o jogo dá game over e você começa da onde você parou. Porém, o Yakuza Like a Dragon, ele tem um sistema que você pode salvar o tempo todo na hora que você quiser. Não é tão fácil você conseguir armaduras e armas, porque tudo dentro do universo do jogo é absurdamente caro. Se você vai comer um hambúrguer, é papo de 1000 ienes na linguagem deles lá. Então é tudo muito caro, mas toda luta que você tem, todo fato que você vai lutar com os inimigos, você acaba tendo um dinheiro ali. Você matou um inimigo, você ganha um dinheiro. E é muito importante. Tem um ponto do jogo que você precisa juntar 3 milhões. Isso sim é um spoiler. Então eu aconselho vocês não gastarem seu dinheiro por qualquer coisa. Tá bom. Uma coisa que eu quero destacar dentro do Yakuza é que você consegue controlar com 4 amigos, né? E esses 4 amigos conseguem interagir entre si. Se você aplica um golpe e o inimigo tá no chão e o outro viu que você aplicou, ele vai lá e te joga naquela situação. Você também tem o direito a pegar os itens, coisas ali do meio do cenário, como placa. Ele pega a placa, bate, isso é dado como dano crítico e assim sucessivamente. Uma curiosidade aqui que eu quero destacar é que o Yakuza Like a Dragon, ele foi inicialmente anunciado no dia 26 de agosto de 2017, ao lado do First of Northern Star, né, ou Hokuto no Ken, na outra linguagem, e ele também foi anunciado em Yakuza Online, durante o desenvolvimento. O projeto acabou recebendo o nome de Shio-Ryo-Goka, né, que significa novo como um dragão, ou como um novo dragão, e a SEGA tinha anunciado que a história do Yakuza, que a história do game havia sido concluída no final de maio de 2019, e que a SEGA também informou que o estilo do jogo iria mudar totalmente. Alguns fãs iriam gostar e outros fãs não. Porém, no meu ponto de vista aqui, Lucas Sampaio, eu acho que foi necessário a franquia ter sido mudada, e ela precisava ser mudada para não ficar algo saturado, como por exemplo a gente tem muitos jogos que tá saturado. Vamos usar alguns exemplos aqui, vamos lá. Assassin's Creed, Call of Duty, Battlefield, se bem que Battlefield tá demorando mais tempo agora para ser feito, mas mesmo assim quando sai o resultado final é aquela mesma coisa de sempre. Mas assim, o Yakuza ele precisava ter essa repaginada dentro do jogo para que ele pudesse chamar novas pessoas para jogar e também para que ele pudesse manter a galera das antigas ali. Então foi a maior jogada inteligente que a SEGA fez dentro do jogo. Por quê? Eles mudaram o jogo para melhor, o jogo ainda continuou tendo a sua essência, sem perder a sua qualidade, eles conseguiram melhorar a sua qualidade, e sem contar que o jogo também, ele foi totalmente inovador, que é um ponto que eu achei muito injusto ele não ter ganhado de melhor RPG, né? Quem acabou levando foi o Final Fantasy, porque esse jogo merecia ganhar de melhor RPG. Um outro ponto aqui que eu quero destacar, que é um ponto negativo do Yakuza: se o protagonista morre, dá game over. Geralmente nos jogos de RPG não acontece isso. Os demais inimigos continuam vivos e aí você consegue avançar a história. Aqui não. O protagonista morreu, já era. Game over, gasta dinheiro ou volta tudo de novo. Fica no seu critério. O jogo ele é dividido por 15 capítulos, mas cada capítulo é bem extenso e bem longo. O jogo ele tem uma história, ele tem uma narrativa muito rica, ele tem um roteiro muito bem elaborado, sem contar com as suas piadas no time exato, com seus gráficos impecáveis, com a sua resolução mais impecável ainda, e sem contar com o sistema de luta. Eu não enfrentei bugs no jogo, eu tive dificuldade sim para zerar. Eu achei o Yakuza um jogo bem desafiador, um jogo bem difícil, e isso é um ponto super positivo para mim, mas ele te dá a opção de você mudar ali, se você quer escolher fácil, médio, difícil, né? Quando você zera o jogo, libera o New Game Mais para você estar jogando novamente, você continua no level que você tá, com as armas que você tem, porém o jogo vai ficando um pouco mais difícil do que o normal. O Yakuza é um jogo muito bom, que vale muito a pena ser jogado, vira e mexe, assim, é muito difícil ele tá em promoção, mas ele tá, e um ponto principal, ele tá totalmente legendado em português, isso é muito bacana. Então assim, se você
quer dar uma oportunidade, quer jogar um jogo diferente, jogue o Yakuza que você vai gostar bastante. Gente, espero que tenha gostado do vídeo de hoje, tá? Lembrando que a gente tem vídeo toda terça, quinta e sexta, sempre às 20 horas. Todo sábado, sempre meio-dia. Comentem aqui embaixo sobre o que vocês acharam do jogo. Digam aí pra mim se vocês estavam no hype de jogar ou não, se estavam esperando que o Yakuza fosse daquela maneira antiga. Quero destacar uma coisa também, se vocês não jogaram os anteriores e forem usuários de Xbox, toda a sua franquia tá disponível no Game Pass, tanto para PC quanto para console e celular. Sou o Lucas Sampaio e fui.